Olá pessoal, tudo bem? Sexta-feira, dia de Contabiliza aí, e aqui nós vamos dar continuidade naquele tema proposto na semana passada, onde nós estamos abordando as questões aí, onde as empresas mais pecam, né, relacionado à área trabalhista. Por que eu escolhi esse tema? Porque é de grande relevância, nós temos enormes dificuldades em fazer com que muitas vezes o empresário entenda que não é ele que legisla sobre a empresa, que não é ele que cria as regras ou as leis trabalhistas e que ele deve se ater ao que já foi determinado pela lei. Nós, cidadãos, empresários, nós somos cumpridores da lei. Devemos fazer o que a lei determina. Eu não vou entrar aqui, né, na seara de que mas fulano não segue, ciclano não segue, nós temos grande... Não vamos entrar nessa seara nesse momento. O que nós temos que entender é que relacionado, né, em relação à questão trabalhista, nós temos uma legislação forte, uma legislação que também é punitiva para a empresa, mas que também é punitiva para o funcionário, mas que precisa, né, ser trabalhada e ser compreendida pelo empresário. E aí, com muito gosto, com muito agrado, eu estou usando para poder fomentar tudo isso o livro do Dr. Marlos Melek, né, Trabalhista e Agora, onde as empresas mais erram, porque ele é juiz do trabalho, ele foi uma das pessoas que ajudou a elaborar a alteração da lei trabalhista em 2017, e portanto ele tem aí uma gama muito grande que pode nos auxiliar no nosso dia a dia e que pode nos dar um norte do que não fazer. Porque o que ocorre, o que mais a gente percebe é a vontade de um empresário fazer as coisas acontecerem da maneira que ele quer. Infelizmente não pode, infelizmente não dá. Infelizmente, nós, empresários, né, temos que cumprir o que está preconizado na lei. Não é você que cria as regras, não é você que dita as regras, não é você que elabora as regras. Você tem como sim elaborar as regras e algumas condições relacionadas ao desempenho da função daquele funcionário, mas dentro das 4 linhas do que fala a legislação. Eu falei na semana passada a respeito de contrato de trabalho, falei que nós temos que avaliar os contratos de trabalho, que nós temos que fazer uma verificação a cada contratação, se aquele contrato atende ou não aquela situação, se precisa ser modificado, ser alterado, ser incluído alguma cláusula que possa dar maior segurança para ambas as partes, não só para mim. Perfeito? Para vocês terem uma ideia, falando sobre contrato, surgiu essa semana uma situação onde a pessoa solicitou a nós a seguinte pergunta. Vou até pegar aqui porque eu deixo tudo anotadinho para não perder o ritmo, né? A pessoa pergunta: funcionário já trabalhou nessa função, posso fazer contrato de experiência? Vamos lá, pessoal. Vou deixar uma coisa clara. Contrato de experiência, ele vai ser feito quantas vezes for necessário. Ponto e vírgula. E explico. Por quê?
Contrato de experiência, ele é feito entre mim e a empresa, para que ambos, né, possam aí estar avaliando, eu enquanto empregado, as condições que a empresa está me colocando para trabalhar, a adequação minha ao meio ambiente em que estou sendo inserido, e para a empresa ela vai avaliar a minha condição enquanto desempenho daquilo que eu fui contratado para fazer. Ela vai avaliar a minha adequação também ao meio ambiente do que eu estou sendo inserido. Então, uma via de mão dupla. Agora, vamos entender aí. Eu trabalhei na empresa A como auxiliar fiscal. Se um dia eu for para a empresa B e lá tiver a mesma função, auxiliar fiscal, eu vou ter outro contrato de experiência. Ah, mas você já fez experiência naquela função na outra empresa. Perfeito. Na outra empresa, não nessa empresa. Eu fiz na empresa A, não na empresa B. Então a empresa B tem todo o direito de fazer um contrato de experiência e avaliar a minha capacidade técnica, a minha capacidade de adequação ao ambiente, a minha capacidade de relação interpessoal e tudo o que é visto dentro de um contrato de experiência. É isso que nós temos que entender. Agora, estava na empresa A, passei pelo contrato de experiência, dei continuidade, em algum momento eu saí na empresa A, e lá na frente, passado algum período, eu volto para a empresa A com a mesma função de auxiliar fiscal. Eu vou poder ter outro contrato de experiência? Não vou. Mas, Rodrigo, isso não é eu que falo, pessoal, é a legislação. Eu já passei pela experiência naquela empresa, naquela vaga. Aí é onde entra e é onde muitas pessoas me questionam e às vezes ficam bravos comigo. Decker, mas e se eu mudar lá uma linha, uma forma de escrever? Auxiliar fiscal júnior, eu posso fazer outro contrato de experiência? Meu amigo, você até pode. Lembre-se do que eu sempre estou colocando como uma frase primordial. Isso pode ser comum, mas não é normal. E lá na frente isso pode dar problema para você? É lógico que pode. Porque não é a classificação de júnior, sênior, pleno que vai fazer a diferença. A função é a mesma, é analista fiscal, auxiliar fiscal. Então é isso que as empresas e quem está atrás da cadeira no momento de tomar uma decisão tem que pensar. É de suma importância isso. Nós temos que ter o máximo de cuidado. Eu sempre tratei da seguinte maneira: o problema trabalhista não é quando você demite o funcionário, é quando você coloca o funcionário da porta para dentro da sua empresa e não da porta para fora. Porque dentro deste caminho, dentro desta jornada que ele está tendo, é que vão ocorrer as situações em que você tem que ter o máximo de cuidado. Perfeito, pessoal? Então, eu deixo claro isso porque são perguntas recorrentes, tá? São perguntas recorrentes que ocorrem para nós e, assim, paira essa dúvida, por mais que a gente explique, por mais que a gente fale, por mais que a gente oriente, essa dúvida ela é persistente, ela persegue o pessoal do TP. Bom, mas nosso tema hoje será vínculo empregatício. O que é o vínculo empregatício? O que acontece aí com o vínculo empregatício? O que gera esse reconhecimento do vínculo empregatício? Eu vou trazer para vocês algumas situações
que fazem o reconhecimento do vínculo empregatício. E aí nós vamos tratar cada uma delas. A primeira situação que gera um reconhecimento de vínculo, pessoal, é a questão da prestação de serviço. Quem que presta o serviço na minha empresa? É o fulano. Então, essa figura do fulano, ela não pode ser substituída por outra pessoa. Vou dar um exemplo diferente. Eu, Rodrigo, presto serviço para a empresa A. Eu não posso mandar outra pessoa no meu lugar para poder executar o meu serviço, executar a minha tarefa. A prestação de serviço, ela é de pessoalidade, é minha. Quando a gente fala de pessoalidade, é eu. Então a gente tem que ter o máximo de cuidado. Então a pessoalidade é uma das questões que gera, pode gerar o reconhecimento do vínculo. O que mais que pode gerar reconhecimento do vínculo? O pagamento. E é esse um dos grandes problemas que as empresas enfrentam. O pagamento. Por que o pagamento? Porque ocorre o seguinte: você me contratou para trabalhar, e aí tem aquela velha história. Você vai ser diarista. Pessoal, diarista é a pessoa que presta o serviço e recebe no mesmo dia aquilo que tinha sido combinado. Então, se você combinou comigo uma diária de R$200, chegou ao final daquele dia, eu vou pagar os R$200 e até logo, muito obrigado. Agora, combinei com você que você vai receber R$200 de diária ou R$200 por dia, mas vou te pagar no início do outro mês como salário, você já está incorrendo em erro. Mas por quê? Porque você está trabalhando mediante a dependência de salário. Então, a forma de pagamento também diz muito a respeito disso. Se você trabalha e recebe no mesmo dia, pela contraprestação do seu trabalho, você não vai ter aí a chamada, o vínculo, o reconhecimento desse vínculo. Estou dando alguns exemplos, tá? Não estou falando que isso é absoluto. Mas, se você trabalha por dia e recebe no início do outro mês, aí você já vai ter um problema, porque já não é mais diário. Você já está caracterizando que você trabalha mediante a dependência de salário. Um outro aspecto que causa aí também, a possibilidade de reconhecimento é a subordinação. Estou subordinado, uma escala de hierarquia dentro da nossa empresa, e eu estou aqui e eu preciso responder a essas pessoas que estão acima, pelo nível hierárquico. Então, isso está caracterizando uma subordinação. E isso está caracterizando que eu cumpro regras estabelecidas para a empresa. Mas não tem que cumprir regras? Depende. As regras são feitas para serem cumpridas, não quebradas, como muita gente diz. Mas, quando você contrata uma pessoa para ela executar uma única tarefa, ou ela não tem vínculo empregatício, você não vai poder tratar ela com subordinação. Ela foi lá contratada para executar uma tarefa, limpeza do ambiente aqui. Ela vai executar, acabou o trabalho, até logo, muito obrigado, está aqui o seu pagamento, vai com Deus e boa sorte. Olha só, ela não pode, lógico que você pode dar instruções do que você quer que faça, mas ela não tem subordinação, e essa subordinação quer dizer aí condição de pausa de horário, condição sobre a questão de aonde que ela vai estar ou deixar de estar naqueles momentos. Meu amigo, ela não é subordinada a você.
Ela foi contratada para executar uma tarefa e ao final receber por isso. Perfeito? Então tem essa situação que precisa ficar muito bem esclarecida. E a outra questão aí, o outro tópico, é a questão da eventualidade. O que é a eventualidade? Essa eventualidade, a gente trata ela não só da continuidade da contraprestação aí do serviço prestado, mas também deve-se avaliar se aquela prestação de serviço está ligada à atividade fim da empresa. Então, vou dar um exemplo. Tem uma oficina mecânica e contrato um mecânico para poder fazer uma prestação de serviço. Vou contratar ele na diária, mas vou pagar ele no início do outro mês. Meu amigo, você já tem duas situações aí. A primeira, que ele está trabalhando de forma não eventual, já não é mais um ou outro dia. Ele já está tendo aí, trabalhando na atividade fim da empresa, né, que é a prestação de serviço mecânico, e está recebendo no início do outro mês. Então, muito que provável você tenha aí um reconhecimento desse vínculo desse empregado. Então, isso é de suma importância, pessoal. Também aí, nós temos aí, por exemplo, a empresa quer mandar fazer os exames admissionais somente depois do contrato de experiência. Eu posso? Não, não pode. Não pode. Isso é proteção do trabalho, é segurança tanto para a empresa quanto para o funcionário. Como é que você vai colocar alguém dentro da sua empresa sem saber se pode ou não pode trabalhar? Se está apto ou não está apto para trabalhar? Gente, é tantas minúcias, que muitas vezes o empresário peca. De vez ele pecar pelo excesso, ele peca pela irresponsabilidade. Nossa, Rodrigo, mas aí você está acabando com o empresário, falando que ele não segue as regras. Eu não vou generalizar, mas em grande parte isso acontece, infelizmente. E por isso que os tribunais do trabalho estão cheios de demanda, justamente pelo fato de não seguir o que foi determinado e não ater-se à questão do contrato de trabalho. Nós temos aí que fazer essa situação não se perpetuar. Nós temos que quebrar essa situação e mostrar que é necessário e é nosso papel, enquanto contadores, enquanto as pessoas que auxiliam o empresário na movimentação de seus funcionários, a conduzir isso de forma mais regular, de forma que gere menos problemas. Nós não podemos ser omissos às situações que são colocadas. Muitos empresários querem que o contador se omita sobre isto ou aquilo. Eu não aceito. Não é ele que determina o que eu tenho que fazer no meu serviço. É eu que vou informar ele o jeito que tem que ser feito sobre aquela condição, porque é da minha profissão que sabe como é que deve ser realizado. Nós temos que parar de inverter essas situações. Eu bato nessa tecla e não abro mão disso. Não é você que determina o que eu tenho que fazer. Mas eu pago o seu honorário. Realmente, você paga justamente para mim fazer a coisa certa e não deixar você pecar ou errar, para que lá na frente você possa virar e ainda falar assim: você não me falou sobre isso. É muito fácil, mas é muito difícil de fazer o reconhecimento de algo que você errou e jogar a culpa nas costas dos outros. Então, pessoal, vamos ter um cuidado. Vamos buscar um pouquinho mais sobre isso. Vamos tentar errar menos sobre isso. Tem mais um ponto, né?
não sobre as questões aí para ter o reconhecimento do vínculo são basicamente que essas: a prestação de serviço, né, que tem que ser feita por mim efetivamente, o pagamento dos meus rendimentos, dos meus honorários ou do meu salário, a subordinação e a eventualidade ou não eventualidade aí, que eu presto serviço e qual área que eu presto serviço. E aí tem um outro aspecto que eu gostaria de tratar com vocês e já adiantar para o próximo programa, e aí já é uma chamada para você, um spoiler do que nós vamos tratar, que é sobre a terceirização. Tem um monte de empresa que após a alteração da legislação, que deu a autorização efetiva para que a gente possa ter aí a regularização da terceirização, tem muita empresa achando que está fazendo uma terceirização e está criando um passivo trabalhista enorme, porque não está vendo as regras que deveriam ter sido seguidas para poder fazer essa terceirização. Então, pessoal, acabem com a preguiça mental. Tirem a preguiça mental. Deixa ela de lado. Você precisa buscar cada dia mais conhecimento sobre aquilo que você está fazendo. Não adianta você pegar todos esses livros aqui e colocar dentro da sua cabeça que você vai ficar com um cabeção de cogumelo, cheio de conhecimento, mas você não sabe utilizar ele. Então você precisa absorver o conhecimento, mas principalmente colocá-lo em prática. Principalmente auxiliar no desenvolvimento da sua atividade de forma correta e não pelo processo que eu brinco sempre de Walking Dead, né? O que é o processo de Walking Dead? É aquele processo onde eu chego e falo assim, aperta o botão, você vai lá e aperta ele, e se alguém perguntar por que você apertou o botão, você fala porque o Rodrigo mandou. Cuidado com isso, gente. Eu não gosto de profissionais desse jeito. Eu estou aqui para fazer aquilo que você mandar. Não, eu não quero que você faça o que eu mandar. Eu quero que você faça o que você sabe fazer, o que você estudou para fazer, e da melhor forma possível. E ainda me corrigindo sobre os fatos que eu estiver pecando. Essa é a principal situação. Não é o que os outros mandam. Cuidado com isso, pessoal. Durante nossos programas aqui, vocês vão ver eu falar várias vezes sobre isso. Várias situações que a gente pode falar sobre isso. Tem muito campo. Então, para a próxima semana, eu já vou trazer aí a questão da terceirização. Mas, ainda, nesta semana, né, hoje, queria comentar aí também que a Receita Federal já deu uma boa notícia para nós essa semana. Ela já deu a data de extinção da DIRF, que a partir de 2020, a partir de 2024 não vai ter mais a DIRF. Então já é uma grande conquista aí. Nossa, mas está longe ainda, é muito longe. Em 2024 está longe. Não está longe não, pessoal. Nós já estamos aí entrando no mês de agosto, com o pé no mês de agosto já, e 2024 está batendo nossa porta aí já. Nós temos mais um ano aí para poder organizar algumas situações, fazer as coisas de forma correta, para daqui a um pouco diminuir mais uma obrigação aí. Aos pouquinhos as coisas vão diminuindo, aos pouquinhos a nossa profissão está sendo transformada, aos pouquinhos nós estamos vendo mudanças grandes e significativas a respeito da nossa profissão. Então isso é muito bom para nós, isso é bastante importante, mas é mais importante que você busque aí se atualizar, conhecer um pouco mais. E aí eu falando sobre o contrato de trabalho, falando sobre essa questão do reconhecimento do vínculo,
nós temos que avaliar, e quando a gente fala sobre legislação, o Luiz ali comentou comigo já em algumas situações, essa questão do que é a legislação trabalhista. Bom, nós temos a legislação trabalhista mãe, que é a CLT, que teve a reforma, mas é a CLT, perfeito? Aí nós temos as jurisprudências, nós temos as súmulas, né? Efetivamente nós temos súmulas, então a CLT, as súmulas, as normas regulamentadoras, e aí nós temos as convenções coletivas. Então, a Convenção Coletiva de Trabalho, ou também chamada de CCT, né? Convenção Coletiva de Trabalho, ela auxilia aquela categoria, né, daquele sindicato, daquela atividade, com algumas situações ou regras que não estão compreendidas dentro da CLT, ou até mesmo que a classe vê necessidade de estar regulamentando, e ela tem aí esse poder, inclusive a partir de 2017, quando entrou a reforma trabalhista, a possibilidade de regulamentar situações que não estão previstas, e isto se prevalecer como lei. Então, todas as vezes que vocês forem avaliar aí uma questão, não busquem somente a legislação crua, só a CLT. Verifica se não tem já alguma outra questão, se não tem uma súmula falando sobre aquilo, se não tem uma norma regulamentadora falando sobre aquilo, se não tem a convenção coletiva tratando de alguma situação em específica sobre aquilo. Porque é necessário. Como eu falei, é muito amplo, muito grande, né? A amplitude do trabalho do departamento pessoal é muito maior do que somente gerar folha de pagamento, enviar a CFIP, DCTF Web, entregar o FGTS, o INSS e os Olerites. Vai muito mais do que isso. Não é essa parte. Isso é a coisa mais fácil que tem. Se eu faço, como diz o pessoal, com o pé nas costas, o grande problema é você auxiliar na construção desta relação, no desenvolvimento desta relação entre patrão e o empregado. Então, na semana que vem, a gente vai tratar sobre terceirização. Se você já tiver alguma dúvida sobre terceirização, manda para nós, coloca aqui embaixo no nosso canal, que nós vamos estar buscando levar para você as informações e falar um pouquinho sobre as terceirizações, os riscos que as empresas estão incorrendo, sobre a forma que elas estão tentando fazer essa terceirização e que muitas vezes está tentando tapar o sol com a peneira. Beleza, pessoal? Essa semana a gente vai ficar por aqui. Eu não vou delongar, porque senão cansa, né, sobre o assunto. E na semana que vem a gente continua falando sobre a terceirização, os riscos que as empresas estão cometendo, sobre a maneira de fazer. Beleza, pessoal? Um forte abraço para vocês, um ótimo final de semana e a gente se vê na semana que vem. Forte abraço!